Olá, meus queridos. Antes de começar a aula, eu gostaria de pedir para vocês um grande favor, tá? Se esse vídeo agregar um pouco de conhecimento para vocês, por favor, deixem seu like e se inscreva no canal. Isso é muito importante para mim. Isso incentiva que eu continue a gravar esses vídeos para vocês, ok? Um abraço. Então, só para a gente pegar o embalo, tá? O que nós estávamos comentando com vocês são agora os alimentos em geral, né? A chamada tríade alimentar, né? Esses lipídios, eles são as gorduras. Então, veja, o primeiro degrau dos alimentos orgânicos, aqueles de origem de seres vivos, aqueles que vêm de seres vivos, né? Seriam os carboidratos. Depois dos carboidratos, o segundo degrau numa pirâmide alimentar seria os lipídios. Os lipídios, como vocês já sabem, são o quê? São reservas, né? São aquilo que nós guardamos dentro do nosso organismo para poder gerar energia. Então, eles são uma forma da gente guardar essa energia que a gente tanto precisa, né? Então, o que é, na verdade, um lipídio? Um lipídio, ele é sintetizado no retículo endoplasmático agranular, aquele que não tem os ribossomos aderidos nele. Então, a célula produz. Olha, se a célula produz e armazena, significa que eles são necessários, tá? Não é assim. A gente tem aquela ideia, né, que toda gordura, todo lipídio é ruim. Na verdade, não. Sem ele, nós não estaríamos vivos agora. Inclusive, lembrando lá para aqueles que não estão esquecidos, que a própria membrana plasmática é formada por lipídio, lipoproteica, lipídios e proteínas. E várias estruturas, então, da nossa célula, elas têm a ver com lipídios, alguns hormônios que a gente vai ver na sequência aí. Então, veja, isso aqui é produzido lá no nosso fígado, a gordura propriamente dita, né, é produzida lá no fígado, aquela que o nosso organismo produz e armazena para quando ele precisar. Então, veja, são moléculas solúveis em solventes orgânicos, mas são insolúveis na água. Então, nos solventes que nós temos dentro do organismo, eles conseguem ser quebrados. Algumas enzimas conseguem quebrar os lipídios, mas a água não. Tanto que isso é muito importante, né, para a formação da membrana plasmática. Ela vai ter uma partezinha dela que permite a passagem de água e outra parte que não, né, na própria membrana. E isso é dado pelos lipídios que tem ali. Quem já derramou, por exemplo, lá óleo para fazer um macarrãozinho, né? Aquele filetinho de óleo, lá na hora de fazer a macarronada, a hora que dá fome, né? Sabe que aquele, por mais que você agite lá a panelinha, ele não se mistura. Ele pode formar uma porção de gotinhas, mas depois elas acabam aglutinando uma a outra, virando uma coisa grandona lá, né? Então o óleo não se mistura, é immiscível na água, tá? Por isso que ele diz, ó, não se dissolve na água, ok? Uma propriedade importante para nós. Todo lipídio, ele é formado de duas estruturas, um ácido graxo e um álcool. Na verdade, seria o glicerol, né, num lipídio normal. Então, é ácido graxo e glicerol. Se eu perguntar numa prova quais são os componentes do lipídio, vocês vão me pôr lá ácido graxo e glicerol. Esses são os lipídios normais. Existem alguns que não têm glicerol. A grande maioria deles é formado de ácido graxo e glicerol. Professor, o que é um ácido graxo? Um ácido graxo é um ácido da química orgânica, ácido graxo que você tem aí. E o glicerol é um álcool. Na verdade, é um álcool com 3 OH. Então, é C-OH, C-OH, C-OH. É a característica do quê? De um álcool. Então, ó, os glicerídeos são gorduras, óleos, e faltou aqui os cerídeos, né, que são as ceras também. Então, glicerídeos não são, o cera é cerídeo, tá? Mas nós temos lá, ó, ácido graxo e álcool glicerol. Essas são as gorduras e o óleo que a gente tem no nosso organismo. São material sempre de reserva, tá? Então, as gorduras são materiais estruturais quando fazem parte das membranas e também são material de reserva. Então, nós, por exemplo, na nossa evolução, inventamos uma maneira de guardar comida na forma de gordura.
Quando nós precisamos de energia e não temos o que comer, o teu organismo começa a queimar a gordura para produzir energia. É um sistema inverso do açúcar, né? Nós vamos transformar gordura em açúcar, quebramos gordura e quebramos açúcar, digo, e vamos ter energia de que a gente precisa. Ó, essa aqui é a fórmula. Não, ninguém vai cobrar, né, de vocês formulazinha, mas só para vocês terem uma ideia, tá? Que é um álcool, tem o OH aqui em todos eles, tá vendo? Tem 3 carbonos, eles com os OH aqui, tá? E aqui você tem os ácidos graxos do ladinho, tá certo? Então, quando se unem, vão formar essa molécula aqui. Pode ver que, como são 3, a gente chama de triglicerídeo. Então, quando você vai fazer um exame de sangue, normalmente a primeira coisa lá que aparece, né, que o médico vai olhar, é ver como é que tá os triglicerídeos. Né? Que se você tem muito triglicerídeo acima do padrão normal que tem lá no teu exame de sangue, significa que você está comendo muita porcaria. Então o médico vai dizer para você, ó, pare de comer carboidrato. Porque quando você não come carboidrato, você não vai ter os carboninhos aqui, ó, para formar os ácidos graxos e o glicerol. Então aí você não está, digamos, engordando, não está acumulando, né, material ali dentro, tá certo? Ok? Então, ó, triglicerídeos no sangue. Isso aqui, ó. Isso é um triglicerídeo, tá certo? E veja que quando forma triglicerídeo, você ainda sobra água. 3 moléculazinhas de água, que não veio o caso aqui, só por curiosidade. O que os triglicerídeos fazem no nosso organismo? Eles podem se depositar nas veias e artérias, e o vai fazendo com que a artéria aqui ó, fique mais estreitinha, dificultando a passagem de sangue dentro dela. E esse é o perigo de você estar com um triglicerídeo alto. E isso vai ocasionar uma doença chamada de não é artério, é arteriosclerose. A arteriosclerose é exatamente o acúmulo, né, de gordura aqui nas paredinhas do vaso. Então, veja, nós podemos ter dentro do nosso corpo a célulazinha de gordura que vai armazenar a gordura, que é chamado de adipócito. É essa célulazinha aqui, ó. É uma célula normal, só que ela tem aqui uma gota de gordura dentro dela, tá vendo? E ela se junta para formar um tecido, né, o chamado tecido adiposo, o nosso tecido gorduroso. Todos temos tecido adiposo. Você pode ser o cara mais seco que você conhecer, né, aquele cara que é tipo pele e osso, ele vai ter uma camadinha lá de tecido adiposo. Então ele é uma reserva energética. Precisou, essa gotinha de gordura vai ser metabolizada. Certo? Por que eu falei para vocês que todos têm? Porque o panículo adiposo, né, o tecido formado pelas células adiposas, ela funciona como um isolante térmico. Tá vendo ali, ó? Isolante térmico. Ou seja, por baixo da nossa pele, nós temos uma camada que nos isola do frio. Né? Então a gente sente menos frio quanto maior for essa camada de gordura. É por isso que os povos, por exemplo, da neve, né, os Inuit, eles têm aquela aparência mais fofucha, né, eles têm inclusive uma camada de gordura maior nos protegendo contra o frio. Né. O índio americano costumava passar óleo, né, na pele, óleo de animais, gordura de animais, né, para enfrentar o frio. Nós fazemos isso quando você usa manteiga de cacau no lábio. A manteiga de cacau no lábio nada mais é do que uma gordura de origem vegetal, né? Então faz lá, né? Ou o próprio batom das mulheres. No caso, vamos supor lá que você esteja perdido na neve e para se proteger, digamos, o teu lábio de rachaduras e feridas, você pode usar batom. Ok? Tranquilo? Então a gordura, veja, ela é essencial ao nosso organismo. Nós temos que ter para você poder, né, resistir aos frios intensos, ok? Tranquilo? E também contra choques mecânicos, né? O fofucho que eu falei para vocês, né? O fofinho que a gente tem, a camada de gordura, nos protege contra a agressão também, né? Então, é por isso que a gente tem lá uma certa se fazer pressão na pele, né? Você sente que ela não é rígida, ela é como se fosse uma almofadinha. O que dá essa almofadinha é esse tecido aqui. Uma coisa que eu sempre conto, né, que eu gosto de contar para vocês, é que como é que a gente sabe quando tem que dar ponto? Né? Ah, me machuquei, será que eu preciso levar ponto? Normalmente a gente vai levar ponto quando o corte, quando o machucado, ele ultrapassou a camada de gordura. Então essa camada de gordura que nós temos embaixo da pele é
a última camada antes de você expor a parte da musculatura que você tem embaixo. Quando você passa lá para a camada de gordura, significa que você está bem pertinho de romper essa camada de gordura para expor a parte de dentro do teu corpo, que são aquelas bolinhas brancas ali, né? Fica branco, que nem a Marina falou, né? Fica como se fossem umas bolinhas brancas ali, o pessoal diz que está saindo as tripas, né? Na verdade não é. Quando tem aquelas bolinhas brancas de gordura, significa que é bom dar ponto. Ah, mas não cortou inteira, ficou aparecendo as bolinhas, mas eu não conseguia ver a musculatura. Que sorte ainda, né? Mas mesmo assim você vai ter que dar ponto, porque se chegou lá, significa que o machucado está muito aberto. Então o que você vai fazer? Você vai dar ponto para juntar. Vai, primeiro, diminuir a cicatriz, ela vai ficar menor, porque se ficar aberto, ele não vai fechar. A pele não vai vir daqui para cá e fazer assim, né? Ela vai preencher o espaço ali do meio e você vai ficar com uma cicatriz maior. Então, veja, se você der pontos, vai ficar com uma cicatriz menor. E as chances de ocorrer uma infecção são menores. Então, lá no hospital, o cara vai, né, limpar o machucado, vai passar lá substâncias bactericidas, né, fungicidas, e vai juntar os dois. Nos Estados Unidos, normalmente, eles têm um band-aidzinho que faz esse trabalho. Você vê no filme, né? Eles põem de um lado para o outro, ele tem um elastiquinho e ele fecha. Veja, há 100 mil anos eles já têm isso lá. Agora que está chegando no Brasil, né? Que é uma maneira de você fechar sem precisar dar o ponto. Você vai segurar a pele junta, né? Ele é como se fosse um elastiquinho, né? Você cola do outro lado, quando você solta, ele contrai, né? E puxa a pele para perto, fechando, sem precisar dar ponto. Então lá eles economizam, você pode comprar até na farmácia. Aqui a gente não acha, né? Agora começa a achar, mas era bem difícil de você achar no Brasil, né? E é por isso também que em filme, às vezes você vê o cara grampeando o machucado ali, né? Grampeando lá, né? Que é para juntar os dois lados. Em caso de emergência até dá. Não sei se não vai pegar uma outra doença por causa dos grampos, né? Mas fechou ali. Menor hemorragia, perda de sangue e assim por diante. Então essa camada de gordura, veja, gordura não é do mal como a gente pensa. Ela é boa para nós, ela nos protege muito, né, o nosso organismo. Os cerídeos, como eu falei para vocês, eles são também gorduras, só que ao invés de ele ter o glicerol aqui como álcool, ele tem um álcoolzinho diferente. O ácido graxo é igual, o álcoolzinho é que vai ser diferente, e aí ele forma as ceras. A cera de ouvido, né, que nós temos, por exemplo, um cerume, né, que nós vamos ter dentro do caracol auditivo. Ó. Aqui você tem fotografiazinha de uma orelha, né, aqui do lado de fora, a orelhazinha, o pavilhão auditivo aqui dentro, ó. E é aqui, ó, que se forma essa cera, o cerumen, ó, tá vendo? Temos alguns pelinhos na entrada lá que nos protege contra a entrada de fungos, etc., e dá sensibilidade, né, ao ouvido. E aí aqui você tem o cerumen que vai proteger. E aqui em azul, ó, vocês estão vendo o tímpano, né? Ele sofre muito com sons altos, sons estridentes, né? O fone de ouvido muito alto. Então, quando você usa fone de ouvido com um som muito alto, para proteger o tímpano, aumenta a cera no ouvido. Essa cera serve para diminuir o tubo, já que você está escutando um som muito alto que pode estar agredindo o tímpano, tanto que o computador, né? O celular até avisa, opa, ó, tá por tua conta e risco, está aumentando mais do que devia, tá, né? Pode ocasionar lesão lá no auditivo. É a lesão aqui no tímpano. Como eu já tinha comentado, o tímpano para de vibrar, ele vai formando cicatriz, vai diminuindo a área de vibração e você vai ficando surdo. E mais, gente, os sons graves são os que mais machucam o tímpano. O som agudo a gente não aguenta. Se alguém puser som agudo, você começa a ficar irritado. Por exemplo, é a maquininha lá no dentista, né? Aquele bzzz, é um som de alta frequência, agudo, aquilo irrita, né? Você não consegue ficar escutando aquilo muito tempo. Um som muito agudo, você não consegue escutar. Agora, o grave, o batidão, o tum-tum-tum-tum-tum, esse você escuta bastante, porque ele não te irrita, mas o estrago que ele faz no tímpano, é só você pensar, se chega a vibrar a lata do carro, onde o cara está escutando o som, imagine o que está acontecendo com o tímpano do cara lá dentro, né? Então, lá dentro ainda, né, com o ar confinado, aquilo vai fazer um estrago danado. Todo mundo tem cera no ouvido, porque ela tem uma ação também bactericida, fungicida.
Uma coisa, ó, que eu sempre falo para as pessoas, cuidado, gente, quando você usa cotonete, falei isso 1 milhão de vezes já, né? Você empurra a cera para trás, você não limpa ela. O cotonete é muito largo, então na hora de limpar aqui, você, ao invés de limpar a orelha com o cotonete, você vai empurrando, você vai socando ele. Tá vendo que tem uma manchinha preta bem aqui embaixo? É um ladrãozinho. E você entope isso aqui, né, de cera. Quando você entope isso aqui de cera, o que vai acontecer? Ele pressiona os nervos que tem aqui e você tem dor de ouvido. Mas ninguém acredita, né? Ninguém acredita. Ninguém lê a caixinha do cotonete. Todo mundo abre o cotonete e vai usando. Leia a caixinha, está escrito lá. Não insira o cotonete no pavilhão auditivo. Colmeia, as abelhas também, né, produzem a cera. O favo, que muita gente gosta de mastigar, o favo, né, com mel, nada mais é do que cera que a própria abelha produz. Tá? Isso nos animais. Nos vegetais, nós também temos ceras, né? Nós temos as epidermes das folhas e do fruto, que servem para impermeabilizar a folha e fruto. Acho que tem uma fotinho ali, ó. Tem, né? Quando você pega uma maçã e dá aquela polida na maçã, que ela fica brilhante, né? Aquilo lá são ceras naturais. Tanto que o pessoal, às vezes, usa cera artificial em cima da maçã para dar aquele polimento legal e você achar que é uma maçã. Nossa, ó, maçã argentina, ó, como ela brilha. O cara passou cera. E você vai ter que comer aquilo. Então, descasque, pelo menos, para não estar comendo cera de assoalho, né, em cima do fruto. Então, cuidado. Ela tem, naturalmente ela tem. Mas o pessoal usa de malandragem também, né? As folhas também têm essa cera. Tanto que a cera de assoalho, como eu falei agora, né? A cera de carnaúba é extraída de uma planta chamada carnaúba, né? Então, se raspa essa cera do vegetal, né, para poder usar. É uma cera, né, cara até certo ponto. Por isso que passar cera no assoalho, hoje a maioria tem piso cerâmico, né, mas pisos, né, de madeira normalmente se usa lá, tacos principalmente, né, se usa essa cera de carnaúba para impermeabilizar a madeira. Alguns hormônios são lipídicos, e aí nós temos os esteroides. Os esteroides são hormônios lipídicos, hormônios gordurosos, que o nosso organismo produz. Sem eles, não existiriam os hormônios masculinos e femininos. Então, esses esteroides, eles são hormônios de cadeia bem comprida, né, e que vão funcionar como hormônio. Nós temos ali o primeiro, o colesterol, né, que é um esteroide, não é um hormônio, mas é um lipídio extremamente complexo. E que muita gente fala que o colesterol é ruim. Ah, porque eu estou com colesterol alto e o colesterol é coisa do diabo, é coisa ruim. Não é. Tá? Colesterol é uma coisa boa. O desequilíbrio entre o LDL e o HDL, que nós vamos ver, é que causa o problema. Se ele está bem equilibradinho, não tem problema. Por isso, na hora de ler um exame médico, lá também você tem que ver se eles estão em equilíbrio e não um alto e outro baixo. Tá? O LDL, bom, vou pôr aqui já para vocês, né? Tá? Eles formam umas estruturas muito complexas, né, no nosso organismo lá. Então, nós temos dois tipos, ó. O HDL, estão vendo? O HDL aqui em cima. E o LDL aqui embaixo, tá? É cadeia curta e cadeia longa, tá? LDL, cadeia longa, cadeia curta. Então, um pouquinho mais curta, né? Todos eles têm uma estrutura grande, mas um é mais curta, a outra é mais compridinha, tá? O HDL é o do bom, o do bem, né? Que a gente sempre fala, porque ele está lá, né, no sangue, né? O sangue tem colesterol e ele é metabolizado no fígado. Está com o fígado normal, não é alcoólatra, está funcionando na boa, sem problema. O LDL, veja, ele sai das células para o sangue, tá? E se ele não for metabolizado, ele vai formar a arteriosclerose, que nós mostramos lá, o entupimento das artérias. Mas os dois são importantes, tá? Só que hoje, o desequilíbrio deles, nós vamos considerar um do bom, né, e um do mal, o marvado e o bom. Então, o HDL é o bom. Não vai fazer mal, né? O LDL vai depender se ele está
acima do normal, aí a gente considera ele como marvado. Então, veja, no coração ele pode sofrer um infarto, tá vendo lá, o entupimento, tá? O que acontece, normalmente, não é a gordura que entope, tá? Só isso aí para vocês saberem para a vida de vocês. O que acontece é assim, a camadinha de gordura está lá e ela está dificultando a passagem de sangue, mas está passando sangue, né? O cara está vivendo. Aí ele resolve jogar bola no final de semana. Ele passou a semana inteira sentado estudando, né? Então, da escola para casa, de casa para a escola, só estudando. Vamos supor que ele tenha uma alimentação alterada. Então, o LDL dele aumentou demais. Ele começa a formar uma camadinha de gordura lá na artéria do coração. Aí, no final de semana, ele vai jogar bola. Quando ele for jogar bola, o coração dele vai aumentar as batidas, né, por causa da corrida, do exercício físico. E o que acontece? Pode acontecer dessa camadinha de gordura arrebentar, sair daqui, né? E aonde ela sai, ela vai fazer um machucadinho aqui na artéria. E esse machucadinho vai atrair o quê? Plaquetas, para não deixar arrebentar. O problema é que se esse machucado for muito extenso, muitas plaquetas vão vir aqui e vão aumentar mais ainda uma artéria que já estava com o calibre diminuído, né? E o que vai acontecer? Elas acabam quase que fechando toda a passagem de sangue. Aí a veia, a artériazinha, não aguentam e arrebentam, né? Se for no coração, você vai ter um infarto do miocárdio. Tá vendo? Aqui vocês estão vendo as coronárias. As coronárias são artérias que sustentam o próprio coração. O coração é um músculo. Dentro dele está bombando sangue para as partes do corpo. Mas como é um músculo, ele precisa também de sangue. E esse sangue, né, ele vai sustentar o próprio músculo do coração. Se arrebentar, ó, essa partezinha que vocês estão vendo em vermelho aqui, ó, morreu de mesmo morrendo. Essa parte do coração não vai mais trabalhar. E não existe regeneração 100% da parte lesada. Então, uma parte do coração nunca mais vai trabalhar de acordo, né? Se você tiver um segundo infarto, uma outra área do coração, né, vai se juntar com essa, ou vai se somando, né, no caso, as partes do coração que não estão trabalhando. E aí começa o problema. Talvez não consiga mais sustentar o teu corpo com o batimento. E aí você teve o que a gente chama de um infarto fulminante do miocárdio, onde você não conseguiu mais suprir o teu organismo. Isso pode acontecer também em qualquer parte do corpo. Infarto não é só do miocárdio, pode ser do músculo, da perna, pode ser... Lembra do Dr. House, daquela série? Ele tinha tido um infarto no músculo da perna, por isso que ele usava bengalinha, por isso que ele, né, acabou se viciando em remédios contra a dor, né, porque aquele músculo doía, porque uma partezinha estava lesado, né? Então, o infarto pode acontecer em maior parte. O infarto do miocárdio é porque é perigoso, né? Também nós temos, né, quando acontece no cérebro, um acidente vascular cerebral, um AVC. Quando isso aconteceu, ó, lá numa artériazinha do cérebro, uma parte do cérebro vai arrebentar, o sangue vai extravasar, a partezinha que não recebe sangue morre, né, e dependendo da área, a pessoa pode entrar em coma e não voltar mais desse coma, né? Os esteroides que funcionam com hormônio, para a gente terminar essa aula, nós temos o estrogênio, né, que é o hormônio feminino responsável pelas características sexuais secundárias da mulher. Cuidado, guardem, asterisquem, porque tem, além do estrogênio, progesterona. Mas o hormônio da mulher, que é responsável pelas características sexuais secundárias, é o estrógeno, ou estrogênio. Ele é um hormônio glicérico, né, com gordura. E o do homem, a testosterona. Se não houvesse, por exemplo, esses hormônios gordurosos, não haveria esses hormônios de diferença entre homem e mulher nas características sexuais secundárias, né? Aquelas que aparecem quando a gente entra na puberdade. Ok? Tranquilo? E existem os esteroides, que vocês escutam bastante, né? Os esteroides nada mais são do que testosterona sintética, testosterona produzida em laboratório. Então, quando você toma isso, você sabe que a testosterona tem a ver também com a musculatura.
Então, quando você toma testosterona, você desenvolve mais a musculatura. Né? Não preciso nem dizer para vocês, já falei, não vou falar de novo, o quão perigoso, o quão complicado é você tomar um hormônio sexual em doses mais altas, né? O tão perigoso que ele é. Okay? Muita gente diz que é mentira, que é só porque o governo não quer que você fique musculoso, como se o governo tivesse, né, pensando, pô, né, vamos proibir os caras muito musculosos aí. Eles vão ficar passeando na praia e não vão querer trabalhar, vamos proibir esse negócio aí. Né? Não. O governo, né, se você é fortinho ou não é fortinho, o problema é teu, não está nem aí com isso. Tá? Metabolizado no fígado, ali tem uma chargezinha, vou deixar depois, se vocês tiverem interesse, dar uma olhadinha ali, né, nos efeitos, né, desses anabolizantes aí. Inclusive, ó, de cara aqui ele já fala câncer no fígado, né? Tranquilo? Beleza? Tranquilo, meus queridos? Então, ó, um grande abraço, até a nossa próxima aula. Abraço, tchauzão pro prof lá. Tchau.